Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do The Olympic Performance. Hoje temos uma sessão virada para a psicologia. Esta é a nossa terceira sessão do nosso ciclo Recuperação e Sono no Processo de Treino Desportivo e já tivemos no dia 6 de novembro a contribuição do nosso diretor de Medicina Desportiva, José Gomes Pereira. Tivemos também a participação do Comitê Olímpico do Brasil, através do Dr. Marco Toledo Melo, no dia 13 de novembro, dando-nos uma explicação relativamente às questões do sono e da performance desportiva. E hoje é dia do treino de competências psicoemocionais e otimização no processo de treino desportivo. Vamos estar com a doutora Ana Bispo Ramires. A Ana é a nossa psicóloga da Direção de Medicina Desportiva, que tem acompanhado todo o processo durante este ciclo aqui no Comitê Olímpico de Portugal, no que à psicologia diz respeito, e não vou perder muito mais tempo, apenas dar as boas-vindas a todos e agradecer a presença de todos os participantes, e temos muitos ainda a entrar, muitos participantes também relacionados com o programa de preparação olímpica, o que é de facto muito importante também para nós. E um convite para que todos possam deixar as vossas questões no Question and Answer, no Q&A, ou eventualmente no bate-papo, se preferirem. Estaremos atentos. Sem mais demoras, vamos passar a palavra então à Ana Bispo Ramires. Muito obrigado, Ana, por mais uma vez teres toda esta disponibilidade para mais esta sessão e deixo-te então a palavra para a tua preleção. Obrigado. Ora bem, então muito boa tarde a todos, é um enorme prazer e um enorme gosto estar convosco aqui uma vez mais, agora de facto trazendo-vos aqui um pouco aquelas que são as perspectivas da área da psicologia sobre o cruzamento destas duas áreas que têm a ver com a otimização da performance desportiva e nomeadamente os processos de recuperação e sono. De alguma forma aquilo que nós vamos percorrer aqui um bocadinho a atualização e toda a informação que neste momento nós temos do ponto de vista científico disponível para nós, naquilo que são de facto dos diferentes aspectos que devemos considerar e integrar numa área que tem uma importância bastante esmagadora naquilo que é o processo desportivo, conforme têm observado em todas as sessões que temos vindo a realizar, e esta é mais uma que vem de facto corroborar essa mesma importância e que de alguma forma deve ser de facto levada mais seriamente naquilo que é a introdução do dia-a-dia dos nossos atletas e na programação daquilo que é o seu processo de treino desportivo. Sem mais demoras, vamos então avançar um bocadinho e distinguir aqui algumas questões em termos daquilo que é a performance ótima, ou seja, a psicologia do desporto desde sempre teve uma preocupação em tentar aferir, tentar perceber o que é que discriminaria as performances de excelência, ou seja, porque é que alguns atletas têm, de uma forma mais ou menos recorrente, performances de níveis superiores e porque é que, mesmo dentro deste segmento de atletas, digamos, top performance, encontramos ainda aqueles atletas que são os super elite, ou seja, aqueles que não só recorrentemente vão a processos, a Jogos Olímpicos, por exemplo, mas recorrentemente também trazem medalhas. Aliás, nem de propósito, Pedro, a Telma acaba de trazer mais uma medalha para o seu portfólio e encaixaria garantidamente bem neste tipo de perfil que nós estamos aqui a falar. Ora bem, então, só para vos apresentar aqui um dos estudos mais recentes realizados nesta área e que teve a ver especificamente com a observação dos atletas que estiveram em Londres do ponto de vista da equipa britânica. Na realidade, aquilo que foi-se tentar perceber foi o que é que discrimina os atletas de elite dos top elite, ou seja, pegou-se 16 atletas que são recorrentemente medalhados, outros que também estando em top elite não estão assim não têm assim tanta materialização daquilo que é o seu potencial, e foi-se tentar perceber que nuances é que existiam ainda dentro deste segmento de atletas já tão diferenciados. Curiosamente, não se observaram diferenças do que diz respeito aos seus valores relacionados com a família, ao seu nível de consciência para a prática ou ao seu compromisso para o treino, mas algumas nuances foram observadas e era só estas que eu gostaria de partilhar convosco. Nuances como, curiosamente, foram pessoas que partilharam em algum momento da sua vida, um momento crítico de vida na sua vida pessoal que aconteceu ao mesmo tempo, ou esteve quase colado com um evento
crítico de vida no desporto, mas neste caso do ponto de vista positivo. Ou seja, um evento de vida negativo com um evento desportivo positivo. São pessoas também que, de alguma forma, tiveram um momento da carreira em que tiveram um clique e, de facto, perceberam que ganharam um enorme acréscimo de motivação intrínseca e foco naquilo que é a sua modalidade. São pessoas que tendem e procuram muito ter sucesso naquilo que fazem, muito focados naquilo que é a materialização da eficiência do treino, que depois se transporta necessariamente para aquilo que é a competição. São também pessoas que, por esta mesma razão, têm aquilo que nós chamamos de características de perfeccionismo, e vamos ver um bocadinho à frente. Este perfeccionismo é um bocadinho como um botão de volume, ou seja, se ele estiver descalibrado, pode-nos aproximar daquilo que nós consideramos fatores de risco para as questões de saúde mental dos nossos atletas. Também muito focados na perseguição daquilo que são os seus objetivos pessoais, com um foco muito grande naquilo que é a mestria dos processos, mas também no resultado que querem atingir, e curiosamente, e é uma coisa que eu gostaria de partilhar aqui convosco, usam muitas vezes, têm muitas vezes ações contrafóbicas. Isto o que é que quer dizer? Quer dizer que em contextos de grande agressividade, muitas vezes contrariam o receio indo a favor da resolução do mesmo e não inibindo a sua ação. E, naturalmente, pessoas que, apesar de terem as vidas relativamente equilibradas, a parte desportiva sobressai daquilo que é o seu projeto de vida. Ora bem, se nós temos aqui à frente, no fundo, o DNA daquilo que seria um atleta de super elite, então o que é que nós temos que pensar? O que nós temos que pensar, de facto, é como é que nós podemos operar, como é que nós podemos criar condições de treino para que estas condições se materializem de forma mais recorrente e possamos, de alguma forma, elevar a capacidade desportiva dos nossos atletas. Um pequeno alerta que vos deixaria é que esta mesma população tem também um conjunto de fatores de risco, que tem um bocadinho a ver com o tal botão de volume que eu vos referia, que se não estiver bem calibrado pode de facto voltar-se contra aquilo que é a capacidade destes atletas estarem bem e equilibrados do ponto de vista da sua saúde mental, e tem a ver com quando este foco se orienta demasiado para o resultado, quando começam a transportar expectativas de outras pessoas, do clube, do treinador, de quem quer que seja, para si próprio, ou seja, quando integram isso e andam, no fundo, tentam ir corresponder às expectativas dos outros num processo mais de motivação extrínseca e não intrínseca, quando têm ativas crenças ou valores que podem estar de alguma forma conscientes ou inconscientes, exemplo, questões de valor próprio, eu mereço isto ou eu não mereço isto, nem sempre nós temos consciência de questões que podem estar a operar em nós numa lógica de auto-boicote, por exemplo. Quando a personalidade evidencia sinais de extrema rigidez, já falámos nisto no passado sobre as questões da saúde mental, sempre que nós nos aproximamos de estruturas de personalidade mais rígidas, há maior risco de questões de saúde mental. A flexibilidade é aquilo que nós desejamos e devemos trabalhar, as questões de perfeccionismo, como eu vos estava a dizer há pouco, de forma descalibrada, e aqui, que é de facto uma questão bastante importante, que é o seu lifestyle, aquilo que nós normalmente chamamos como o seu invisible trainer, ou seja, training, ou seja, a forma como todas as atividades que eles têm fora do período de treino e do período da competição competem com este mesmo período de treino e de competição, acabando por fazer uma espécie de esgotamento energético e não permitindo que o atleta chegue ao treino, à competição, com os melhores recursos energéticos para ser o mais eficiente possível nestes dois contextos. O que é que nós temos então? Quando estes fatores de risco de alguma forma estão presentes, temos a maior probabilidade de haver níveis de frustração elevados, maior probabilidade de atletas experimentarem naquilo que é o seu contexto de treino uma predominância de afeto negativo e a pouco e pouco, e isto reparem que às vezes são processos que se vão instalando muito gradualmente, quase sem nos apercebermos, que tem a ver com irmos criando condições para que a saúde mental dos atletas se degrade e podermos chegar de facto a situações mais complexas neste sentido. Ou seja, este enquadramento que nós temos aqui, isto é o que me parece importante transpor-vos,
na realidade pode ser vivido de duas formas, do ponto de vista negativo e do ponto de vista positivo. E, portanto, cabe-nos a nós, obviamente em parceria com os nossos atletas, conseguirmos criar condições para que estes contextos de treino, estes contextos de competição, sejam mais favoráveis à ativação de estados de saúde mental positivos do que negativos. E ir-vos-ia falar aqui um bocadinho também sobre estas mesmas questões. Há uma variação que surge em alta performance naquilo que é a minha capacidade de estar em desempenho, que é muito engraçada. E eu vou-vos traduzir isto quase, eu estar a competir em esforço, numa lógica de, às vezes, como eu costumo dizer, a brincar com os meus atletas, metermos uma mudança abaixo para conseguirmos ter a capacidade de reação, ou uma outra forma de estarmos em desempenho, que é as flow performance, que na realidade são descritas pelos atletas como os estados mais soltos, mais fluidos, onde acontecem os melhores desempenhos e onde se cruzam duas variáveis que são muito importantes e que também elas devem estar presentes naquilo que é o treino e a competição dos nossos atletas, que é a variável da intensidade e do entusiasmo. São, por excelência, experiências muito positivas, ao contrário das primeiras, das clutch performances, que na realidade são feitas em esforço. Atenção que o desempenho muitas vezes não é comprometido por este tipo de performance e por isso mesmo alguns atletas têm este tipo de registro como DNA. Na realidade estamos a falar entre o make it happen e o let it happen, ou seja, uma coisa que é mais forçada, uma coisa onde o atleta tem de facto consciência do nível de pressão que tem à sua volta, da sua capacidade para lidar com o stress e percebendo que quer mesmo aquele resultado, acaba por fazer o engagement numa série de estratégias que são mais conscientes e mais associativas para aquilo que é a sua performance, ou seja, ir estabelecendo, por exemplo, micro-objetivos durante a competição para se distrair dos fatores de pressão. Há atletas que fazem isto, vivem a competição, imaginem, olhar para o cronómetro e evoluindo no cronómetro a pouco e pouco para se mobilizarem do ponto de vista da motivação para a tarefa e não permitir que algum fenómeno de ansiedade possa comprometer. E, na realidade, aquilo que acontece entre estes dois estados de performance, uma vez mais, os dois claramente do conhecimento dos nossos atletas, e eu diria até de nós próprios, porque isto não é uma experiência, a experiência de estados de flow, ou deste ter uma mudança abaixo para ter uma dada performance, não é exclusivo dos atletas, é dos treinadores, é das equipas médicas, dos professores, de todas as pessoas, ou seja, de todas as pessoas que têm que ter um contexto de performance e atuar em níveis de desempenho de excelência. E, portanto, isto para vos dizer que aquilo que varia, de facto, entre estas duas formas de estar em competição, tem um bocadinho a ver com o nível de conforto, o nível de entusiasmo, que numa está mais presente e noutra, de facto, não está assim tão presente, e muitas vezes é atuado em modo raiva, que é um modo que acaba por nos consumir e drenar mais do ponto de vista energético. De onde nós, idealmente, o que é que nós queremos? Queremos que os atletas tenham esta forma, tenham esta ferramenta, ou seja, saibam colocar esta mudança abaixo, entrar em modo de raiva para darem resposta num dado momento em competição, se for necessário, mas idealmente o contexto de treino deve ser direcionado especificamente para esta questão de otimizarmos experiências de flow, otimizarmos o treino das experiências de flow para que eles depois possam surgir em contexto de competição. E o que é que estamos aqui a falar então? Estamos a falar de facto num determinado tipo de experiência que os atletas nos reportam, quase como se, imaginem, terem 2, 3 horas de um jogo de ténis sobre 40 graus e onde chegam no final desse jogo de ténis com uma performance excelente, com a alteração daquilo que foi o espaço, a alteração da sua percepção de tempo, a alteração da sua percepção de cansaço, chegam inclusivamente ao final do jogo com percepção de frescura física, como se pudessem continuar a competir àquele nível em particular. E, portanto, é uma atenção que está completamente centrada na tarefa, mas também muito, muito, muito centrada naquilo que é o gozo que eu estou a retirar da tarefa. Por esta razão, aquilo que nós sabemos também é que para que este estado seja ativado, o que é que nós precisamos? Precisamos, de facto, esta noção de estarmos muito direcionados para as microtarefas que temos que fazer, a sensação de que as controlamos, a não preocupação com o tempo de execução
e esta experiência autotélica que eu vos vou falar um bocadinho mais à frente, mas que tem a ver com estarmos muito intrinsecamente mobilizados, muito criativos, a desfrutar muito daquilo que nós estamos a fazer, como se houvesse um encadeamento quase mágico entre as ações em que eu não teria que pensar nelas. É como se estivéssemos, não, de facto, aquilo que nós temos aqui é um funcionamento no limiar máximo das nossas capacidades, sem termos sequer necessidade de as ativar, digamos assim, pelo menos de forma consciente e voluntária. Ora bem, coloco-vos aqui esta imagem um bocadinho por brincadeira, por causa um pouco pela expressão facial destes dois atletas. Na realidade, aquilo que eu gostava que vocês fixassem desta questão tem a ver com, numa, nós estamos de facto a potenciar experiências positivas, noutras, os atletas nem sempre entendem essa experiência como positiva, mas sim como necessária para conseguirem ter o resultado que têm que ter num dado momento. O autor destas teorias relacionadas com o flow, que eu um dia, Pedro, quando for grande, vou gostar de saber dizer o nome dele, mas de facto não consigo, que é um psicólogo muito conhecido da nossa área, perdoem-me, que na realidade foi estudar muito as questões de o que é que faz com que as pessoas tenham performances ótimas e descobriu de facto que por trás das performances ótimas está esta dimensão de prazer, de entusiasmo, de envolvimento, que atenção, e reparem neste reparo que ele faz aqui, não é estarmos todos felizes e contentes, é sim de facto envolvermos atividades que esticam as nossas competências, que nos ajudam a crescer e que fazem e nos devolvem esta sensação de estarmos a cumprir o nosso potencial. Em boa verdade, nós às vezes brincamos um bocadinho com isto e dizemos que os nossos atletas são de facto muito fixados nesta noção de conseguirem materializar o seu esforço em percepção de competência, em ganho, em orgulho por estarem a conseguir de facto superar cada vez mais as suas capacidades físicas e mentais para aquilo que é a prática da sua modalidade. Ora bem, o que é que nós sabemos então? Sabemos de facto que esta é uma área que pode e deve ser trabalhada através de intervenções específicas na área da psicologia e que quantas mais dimensões nós conseguirmos integrar, quantas mais conseguirmos trabalhar, mais capacitamos os nossos atletas para de facto conseguirem experimentar este tipo de experiência que para muitos é vivido como involuntário e inconsciente, ou seja, se vocês falarem com o atleta e perguntarem como é que tu fazes para ires para este estado emocional, maioritariamente eles não sabem dizer. E precisamente por não saberem dizer, por não terem consciência de que botões é que têm que carregar de alguma forma para terem este estado elevadíssimo de competência, é que quando saem por alguma razão de derrota numa competição, quando alguma coisa os faz sair deste estado, depois podem ter dificuldade em voltar ao mesmo e daí termos todo o interesse em ajudá-los a tornar consciente este processo para que possam mais rapidamente reativar este estado se for necessário numa competição onde alguma coisa os possa ter tirado deste trilho, digamos assim. O que é que nós sabemos também? E aqui muito importante para os treinadores. De facto que quão mais claros forem os objetivos numa atividade estruturada, quão mais rápido e cirúrgico eu conseguir ser no feedback que eu vou dar de ajustamento a esta mesma atividade, quanto mais esta atividade tiver balançada entre a competência específica do atleta e o nível de exigência, de desafio onde nós o queremos puxar, maior a capacidade nós temos de fazer com que eles, de facto, treinem este tipo de competência e, portanto, isto está claramente do ponto de vista da alçada do treinador na forma como programa o seu treino. Depois, esta questão, então, da tal personalidade autotélica que eu vos referia, estamos a falar de pessoas que se movem muito pela curiosidade, são muito persistentes e que, de alguma forma, têm níveis elevados de motivação naquilo que fazem, motivação intrínseca naquilo que fazem. Deixar-vos aqui apenas um reparo, que é a sociedade em geral treina-nos para motivação extrínseca, para rankings nas escolas, rankings no desporto, quantos golos é que marcas, quantos pontos fizeste, e portanto é importante notar que na realidade nós já estamos do berço demasiadamente treinados para este tipo de motivação extrínseca, pelo que sempre que eu conseguir orientar o meu treino,
a forma como eu conduzo o desenvolvimento das capacidades do meu atleta para razões de natureza intrínseca, eu também estou a treinar e a capacitar o atleta neste tipo de competências que nós temos aqui. O que é que nós sabemos então que também pode promover a existência deste tipo de experiências? Níveis elevados de confiança, ok? Que os atletas muitas vezes por tentativa e erro vão construindo, mas que forem feitos de forma mais programada, conseguimos que seja mais sólida e consolidada. Um padrão de pensamento construtivo, ou seja, para a resolução das questões e não para porque é que isto me aconteceu. A capacidade de manter um foco de forma mais consistente naquilo que eu estou a fazer. E aqui poderíamos estar a falar mais 3 horas sobre tudo aquilo que hoje em dia nos treina em não ter foco, está bem? Eu irei falar um bocadinho mais à frente sobre isto muito rapidamente, mas que tem a ver com todas as tarefas, todas as atividades relacionadas com smartphones, internets, Netflix, ou seja, todo o tipo de uso, ou por outro lado, mau uso daquilo que são as ferramentas tecnológicas que na realidade nós não nos apercebemos, mas treinam-nos para termos níveis de concentração inferior e, portanto, claramente, este é um bom exemplo daquilo que eu vos referi há pouco, de atividades extra-treino que depois competem com a minha capacidade de estar no treino, não é? Se eu passo 3 a 4 horas por dia, e isso é fácil de vocês pedirem aos vossos atletas, que é pedirem para eles olharem para o time screen que aparece nos telemóveis e verem quanto tempo é que estão no telemóvel, não é? Ou seja, se eu estou 3, 4 horas por dia em atividades que treinam a minha desconcentração, obviamente que se o meu treinador me pede uma atividade onde eu tenho que manter a concentração a atenção de forma sustentada durante 30 minutos, eu não vou conseguir, não é? E, portanto, este é um bom exemplo de como aquilo que se passa fora daquilo que é o contexto e o setting desportivo, depois vai minar aquilo que é a natureza do processo desportivo, sendo que, em boa verdade, eles não vão ter capacidade para fazer diferente, porque este treino está instalado de desconcentração. Depois, esta dimensão que nós temos aqui de assegurar que há um estado de ativação ótimo antes da competição, e aqui é um dos problemas que nós temos com os nossos atletas, entre aspas, ou problemas ou desafios, colocando desta forma, que é curioso porque os estudos indicam-nos que os atletas têm um sem número de atividades pré-competitivas do ponto de vista físico, do ponto de vista técnico, para fazer o correto engagement na atividade, mas pré-rotinas mentais para a atividade não as têm. E, de facto, este é um campo que tem uma margem de progressão enorme, que é envolvermos os nossos atletas na criação de pré-rotinas para o treino, porque elas depois têm que ter uma expressão na competição, para que, de facto, o seu foco esteja mais orientado para aquilo que vai ser a essência no treino que eles querem produzir. E depois, que de facto estejamos perante pessoas que tenham níveis elevados de motivação intrínseca, ou se não tiverem, que é um trabalho também da nossa responsabilidade de identificar como é que eu posso criar experiências de aprendizagem dessa mesma motivação em contexto de treino para que o atleta possa desenvolver essa capacidade. É preciso tomar nota também de um tema. Há um conjunto e daí também esta questão que eu vos estava a referir da motivação intrínseca, que pode ser uma característica, uma predisposição mais da nossa personalidade, mas também é uma competência. E é aqui onde às vezes as coisas da área da psicologia se tornam um bocadinho confusas, porque as pessoas confundem traços de personalidade com competências, porque muitas vezes nós temos uma manifestação em termos de a minha característica DNA, a minha característica em termos de traços caracteriais de personalidade, mas a competência pode ser trabalhada e pode ser evoluída. Vou dar um exemplo. Eu posso ter, por questões hereditárias, mais predisposição para viver a ansiedade em questões pré-competitivas e durante a competição, contudo, eu posso desenvolver competências para aprender a lidar com essa mesma ansiedade e, mais do que isso, usá-la a meu favor e torná-la uma característica positiva naquilo que é a minha performance. E aqui também, já agora só por brincadeira, dizer-vos que esta também é uma das razões porque temos que ter muito cuidado com aquilo que são as avaliações psicológicas que às vezes se fazem no contexto, porque uma avaliação psicológica, na realidade, deve-nos dar a competência base do atleta e o caminho que queremos seguir e não colocar um rótulo no atleta, digamos assim. Ora bem,
que ferramentas é que nós temos então para trabalhar estas questões que nós temos aqui? Ora bem, desde logo questões que têm a ver com aumentar os níveis de consciência que nós temos acerca da nossa performance. Aquilo que nós sabemos é que os atletas de topo são atletas que também monitorizam muito, não só o treino, mas também a competição e, portanto, aprendem a partir da prática e da competição. A partir desta altura em que eu começo a ter mais consciência dos padrões que me ajudam a estar bem e dos padrões que não me ajudam a estar bem, na realidade padrões de auto-boicote, eu consigo começar a desenvolver estratégias de autorregulação e de autocontrole, ok? A partir do momento em que eu tenho desenvolvido o meu pack de estratégias de autorregulação e autocontrole, eu posso e devo começar a introduzi-lo em prática simulada no treino, ok? As competências, a competência da visualização mental e as tais pré-rotinas que eu vos estava a referir, são depois duas ferramentas que nos ajudam sobremaneira a instalar mais este mais rápido engagement naquilo que são os nossos estados de flow. Ora bem, então estivemos a falar aqui um bocadinho sobre o que é esta coisa de estarmos em performance ótima e vamos então entrar naquilo que é, digamos assim, o mote da sessão de hoje e que tem a ver com de que forma é que a performance vai ficar prejudicada através de mecanismos de recuperação e sono que possam não estar otimizados. Ora bem, nada de novo para vocês provavelmente, principalmente se for já o terceiro webinar que estão a fazer, os meus colegas já abordaram temas desta natureza garantidamente, mas dizer-vos que a fadiga mental tem consequências diretas naquilo que é a performance dos nossos atletas de diferentes formas. Desde logo, na sua percepção da sua capacidade muscular, que pode estar prejudicada pela percepção que tem. Ou seja, nós tendemos a andar do ponto de vista mental e fisiológico a par e, portanto, se eu tenho uma resposta psicológica de desativação, de apatia, a minha capacidade de olhar para o meu corpo e a percepção das minhas competências vai estar diminuída também. Não só vai estar diminuída, como todos os processos de vigilância, ou seja, de atenção, vão estar também diminuídos, a minha capacidade de regulação emocional também, pelo que a propensão para lesões e para traumatismos mais sérios aumenta necessariamente. Também porque os tempos de reação e vigilância diminuem, como temos aqui, e a minha capacidade de tomar decisões ajustadas, eficientes ou criar soluções alternativas importantes também se encontra comprometida. Portanto, nós podemos ver aqui que, de facto, se nós estivermos mais cansados do ponto de vista físico, também o vamos estar do ponto de vista mental e vamos ter aqui um conjunto de consequências que vai arrastar-se não só pelo contexto esportivo, mas também pelo nosso contexto de vida pessoal, nomeadamente através da forma como eu sou capaz ou não de estabelecer relações com adequada funcionalidade, seja com o meu treinador, com os meus pares, com a minha família ou amigos. É muito comum vermos atletas que estão a entrar em overtraining e que estão e muitas vezes este overtraining é potenciado por questões de sono e recuperação que não está a ser feita de forma eficiente, com questões, começarem a se isolar socialmente e a começarem a ter relações mais conflituosas com as pessoas que estão à sua volta. Por esta mesma razão, também deve ser um sinal de alerta para nós termos a noção de que alguma coisa pode não estar bem. A investigação, de facto, tem, nos últimos anos, o que é que nos tem trazido? Tem-nos trazido uma extensíssima pack de informação, onde nos diz, de facto, que sempre que existem questões de sono, nós vamos ter impactos necessários na performance dos atletas, mas, muito essencialmente, e é o que eu tenho aqui destacado para vós, por consequência também cognitiva, ou seja, se eu não durmo tão bem, os processos de aprendizagem estão diminuídos, os processos de regeneração energética que vão alimentar o meu padrão cognitivo e o meu padrão emocional, também eles vão estar diminuídos. E, portanto, se eles vão estar diminuídos, a minha capacidade de avaliação, a minha capacidade de processos de tomada de decisão vai estar ela também diminuída. E, portanto, o que é que de facto não é interessante perceber neste tipo de investigação é que, como vocês têm aí, tendencialmente os atletas de elite tendem
a ter menos horas de sono. Tendencialmente, aquilo que também está recomendado é que, está comprovado, em vez de terem as 8 horas recomendadas, em média têm 6 horas e meia a 6,8 horas de sono por noite, e reparem que isto vai ter efeitos cumulativos naquilo que é a sua performance a médio e longo termo. Curiosamente, quando tentam estender, e isto é uma nota importante, está bem? Porque remete-nos claramente para as questões da importância de fazer treino de sono, está bem? Que tem a ver com, de facto, quando tentam estender este número de horas, muito frequentemente aquilo que acontece é que têm menor qualidade no sono, porque demoram muito tempo a adormecer e, na realidade, essas 8 horas de sono não vão produzir as 8 horas com a qualidade desejada quando o atleta se predispõe a fazer isto mesmo. Do ponto de vista emocional, o que é que nós sabemos? Sabemos então que há interferência clara no humor e na nossa capacidade de nos sentirmos bem, ou seja, do atleta estar a sentir-se capaz, disponível para os desafios que tem à sua frente, e reparem que esta falta de energia, emoções negativas como a raiva, a depressão, a ansiedade, relacionadas com estar a perder ou estar a ganhar, acabam também por estar contaminadas por esta questão da qualidade e quantidade do sono que nós temos, e por esta razão, para nós que trabalhamos na área da psicologia do desporto, aferir as questões da qualidade do sono é perfeitamente prioritário, tal como, mas isto seria aqui uma outra parte e uma outra curva, as questões nutricionais estão a ser bem acompanhadas ou não, pela necessária repercussão que tem no sono, na qualidade de treino produzido, mas também na qualidade que tem a sua capacidade de desenvolver as suas estratégias cognitivas e emocionais. Mas isto provavelmente vocês irão falar com a Cláudia Mendrico, que irá ter o próximo seminário nesta mesma área. Uma coisa que é muito importante ter noção e que é um drama em Portugal naquilo que é a população comum, e na realidade é um drama que é na população comum e que se depois transfere e transporta para aquilo que é a população desportiva, é que nós somos muito rápidos, ou por outro lado, demasiados rápidos e ligeiros a tomar medicação perante aquilo que pode ser uma questão comportamental. E iremos falar um bocadinho mais à frente sobre isto. Muitas vezes temos atletas medicados para depressão ou alterações de humor, quando na realidade aquilo que está a acontecer é um padrão comportamental de sono que não está correto, que não está ajustado para o dispêndio energético que tem ou para o nível de stress que tem no seu dia-a-dia, e portanto a correção comportamental desse padrão de sono evitaria de facto que houvesse este tipo de erro diagnóstico, digamos assim. Ora, avançar. O que é que nós sabemos então de cruzamento da falta de sono com a resposta emocional que podemos assistir nos nossos atletas? O que é que nós sabemos? Sabemos de facto que dispara a produção de cortisol, aumenta a percepção de fadiga e começam a falhar os mecanismos de autorregulação. Dizer-vos isto, eu posso ter um atleta extraordinariamente bem treinado do ponto de vista daquilo que é a regulação de um leque de emoções, mas se falhar este mecanismo base do seu funcionamento humano, de nada serve ele ter o book na sua cabeça, ter a informação na sua cabeça, porque de facto não a vai conseguir ativar. E não só não a vai conseguir ativar, como ainda vai ficar mais frustrado, porque de facto tem noção que sabe trabalhar as suas emoções, mas não está a conseguir fazê-lo por alguma razão, começando a duvidar da sua própria competência. Porquê? Porque quando isto se estabelece e quando isto se instala, o que é que nós temos? Temos uma ativação maior, uma amplificação maior daquilo que são os afetos negativos, daquilo que é a ansiedade, daquilo que é o medo no confronto com as situações que eu tenho à minha frente, que depois se materializam em pensamentos depressivos, sensação de que isto não vai correr bem, é impossível fazer diferente, sensação de que não tenho recursos para lidar com a situação, a manifestação da ansiedade, seja do ponto de vista cognitivo ou somático, ou seja, através do pensamento ou através da resposta fisiológica,
e do ponto de vista do medo, começar a atacar, digamos assim, mais a nossa a percepção de nós próprios através de um decréscimo da nossa autoestima, uma noção de que não merecemos a atenção dos outros e que os nossos pares já não nos estão a valorizar da forma que nós gostaríamos que nos valorizassem. Ora bem, o que é que acontece então e porquê que há tanto esta dificuldade de termos uma higiene de sono correta? Desde logo, e iremos falar aqui um bocadinho à frente, basicamente porque não valorizamos isto, está bem? Há sempre um tema importante que é algumas coisas do tipo o sono é só ir dormir. Não é. Ou seja, temos que encarar isto como uma ciência específica, uma área extraordinariamente complexa e que deve ser abordada multidisciplinarmente para podermos ter uma resposta ajustada àquelas que são as necessidades do atleta. Ou seja, não é de facto só chegar ao pé do atleta e dizer, olha, tenta lá melhorar um bocadinho o número de horas. Não tem a ver com isto, há que planear e estabelecer respostas bastante mais complexas que possam dar resposta às necessidades específicas do atleta que nós temos à nossa frente. E, portanto, o que é que nós temos aqui? Temos coisas como dormir horas a menos, termos ritmos de sono que são inconsistentes, e isto é muito comum, as pessoas têm alguma dificuldade em integrar que nós somos animais de hábitos. Culturalmente em Portugal, aqui há uns anos parecia que era cool a coisa de não, eu não sou de rotinas, e isto é um disparate autêntico. Nós somos animais de rotinas, nós funcionamos bem em rotinas e as rotinas trazem-nos de facto a elevação da nossa capacidade e do nosso bem-estar. Isto é diferente de sermos reféns de rotinas, são duas coisas completamente distintas, e esta é também, curiosamente, uma aprendizagem que o desporto traz para a vida em particular e para as pessoas que não são do desporto, que é, de facto, as rotinas funcionam e são importantes na nossa vida. As questões das preocupações que nós não temos quando vamos dormir, exemplo, se o quarto está quente, se o quarto não está quente, se há luz, se não há luz, se eu tenho um telemóvel perto, se eu não tenho um telemóvel perto, ou seja, tudo isto compromete a minha capacidade de ter uma boa performance a dormir e todos nós devemos tentar aferir o que é que nos serve e o que é que não nos serve, porque também aí há diferenças individuais. As questões de termos aquilo que nós chamamos uma racing mind, ou seja, isto muitas vezes é característico de dois temas em particular, ou ansiedade cognitiva, vem aí o jogo, vem aí a competição e eu não consigo parar de pensar nela e portanto é importante trabalhar esta desativação, ou por excesso de entusiasmo, muitas vezes também excesso de ativação, ou seja, estou com tanta vontade de ir, que de facto tenho que treinar mecanismos de regulação para poder estar na melhor condição possível no dia em que eu vou competir. Depois das questões que têm a ver com o tempo que eu demoro a adormecer, algumas pessoas tendem a usar o telemóvel para tentar favorecer o adormecimento, que é perfeitamente contra-recomendado. Não cabe aqui estarmos a aprofundar muito este tema, mas estão mais documentados os efeitos nefastos da tecnologia no momento de adormecer, e é importante que nós criemos rotinas de unwind, ou seja, de irmos devagarinho serenando o nosso organismo para que ele possa de facto perceber que, ok, agora a tarefa para o processo desportivo é adormecer. Depois porque às vezes é muito difícil de fazer estes processos de desativação a seguir às competições. A questão das cestas, que de facto são muito recomendadas para os atletas, mas uma vez mais, não basta dizer aos atletas, então vai lá dormir, uma cestinha, ou seja, as cestas estão cientificamente documentadas e têm protocolos específicos para funcionar, senão desajustam aquilo que é o processo de sono dos atletas. As questões da cafeína e as questões da nutrição, que se não estiver de facto ajustada, também trarão compromisso da nossa capacidade em ter um sono com qualidade. Outro tipo de situações, as questões do treino e as questões da exigência do treino e dos horários do treino a competirem com a nossa vida pessoal ou vice-versa, ou seja, que podem trazer aqui um acréscimo de stress e preocupação.
as questões que têm a ver com as viagens e as mudanças de fuso horário, também já foram aqui abordadas anteriormente, esta questão de darmos pouca importância a esta área como se fosse um minor problem, ou seja, não tem assim tanto impacto naquilo que é a nossa performance, quando na realidade tem, e é curioso porque ou seja, quando nós estamos a falar deste tipo de trabalho, estamos a falar que este tipo de trabalho é perfeitamente transferível em todas as áreas de desempenho. E, portanto, eu tenho recorrentemente o discurso de treinadores ou de atletas que começam a fazer este tipo de trabalho, este tipo de treino, até com bastante surpresa em como, ao final de poucos dias, digamos 2, 3 semanas, em que começam a fazer este tipo de processo de treino, o ar de surpresa com que ficam na capacidade, na percepção de capacidades aumentadas que têm, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista cognitivo, para as tarefas em particular. Portanto, o tema aqui muitas vezes é conseguirmos que os atletas consigam dar este primeiro passo de tentar e de testar e de introduzir isto no seu processo de treino, porque a breve trecho, a não ser que tenhamos uma perturbação de sono já instalada, a breve trecho será muito claro para os atletas o ganho de eficiência que vão ter de facto ao introduzir este tipo de estratégias. A questão da componente eletrónica que eu vos referi aqui, não é? Ou seja, tudo isto é excesso de ativação na altura em que vamos dormir e as questões que muitas vezes os atletas confundem ansiedade cognitiva com estar a preparar o treino e o jogo. Na realidade, na noite imediatamente antes do jogo ou da competição, não conseguir desligar da mesma é um sinal de ansiedade e não um sinal de preparação. Ou seja, globalmente o que é que nós temos aqui? Temos de facto que há aqui um statement importante e um momento importante na vida dos nossos atletas, na vida dos nossos treinadores, na vida das equipas que dão apoio a este tipo de contexto, que é o sono deve de facto ser levado a sério como uma componente fundamental e mais, em contexto de top performance, provavelmente vai ser aquele 1 a 2% que vai fazer com que a medalha venha para casa, porque lá em cima, quando nós estamos a falar nos melhores dos melhores, de facto ganha e traz para casa a medalha aqueles que se preocupam com os pequenos detalhes que as outras pessoas de facto não se preocupam. Então, o que é que nós podemos pensar do ponto de vista da intervenção? Peço desculpa. Nomeadamente aqui, em particular, no que diz respeito à área da psicologia. Corrija-me só, desculpa, preciso aqui de um feedback. O tempo, como é que estamos? Ok, agora os 45. Ok, então, o que é que nós sabemos então? Sabemos que, reparem, todas estas componentes que nós temos aqui, todas elas, as questões da família, as características individuais, as escolhas que eu faço no dia a dia, as exigências que eu tenho para dar resposta externamente, ou seja, as minhas atividades académicas ou profissionais para alguns atletas, ou seja, todas estas componentes que vocês veem aqui, todas elas podem contribuir mais ou menos para que o atleta possa ter, de facto, uma melhor qualidade daquilo que tem a ver com o seu processo de ter um sono otimizado. E, portanto, se nós olharmos para isto, na realidade entendemos que contribui para a qualidade do sono a vida do atleta em particular, ou seja, toda a sua existência enquanto pessoa. E por esta mesma razão é que quando nós pensamos em trabalhar com atletas, nomeadamente quando estamos a falar em top performance, a nossa preocupação tem que ir muito além daquilo que é a sua expressão enquanto atleta. Obviamente que temos que dar resposta às suas necessidades de otimização naquilo que diz respeito ao seu desempenho desportivo, mas temos que ser capazes também de integrar todas as áreas da sua vida para que haja este balanço perfeitamente fundamental para que eles consigam lidar eficientemente com as condições de sucesso e de adversidade no seu dia-a-dia. E, portanto, o tema aqui prende-se de facto em integrarmos, calibrarmos todas as possíveis fontes de stress na vida dos nossos atletas para que possa haver uma resposta ajustada não só em treino, mas em todos os outros processos que alimentam o treino, nomeadamente as questões relacionadas com o sono. Se nós estivermos a pensar do ponto de vista de como é que nós potenciamos então a capacidade de recuperação entre os treinos. Ora bem,
Aqui estamos a falar também, e à semelhança daquilo que acontece com o processo do reconhecimento do meu padrão de sono, é impossível nós promovermos a mudança em qualquer atleta se nós não trabalharmos a sua consciência sobre o que é que alimenta positivo ou negativamente os seus padrões e identificar o que é que funciona bem e o que é que não funciona bem. E, portanto, o que é que nós temos que fazer para aumentar os níveis de eficiência em termos de recuperação dos nossos atletas tem a ver com, de facto, ajudá-los a tomar mais consciência dos focos de stress que podem existir na situação de treino, na situação de competição e na sua vida pessoal. Só para terem uma noção, em cada momento competitivo existem, muitas vezes ativos, entre 70 a 90 possíveis fontes de stress. Isto não quer dizer de todo, porque não é mesmo assim, que todos os atletas vivenciem essas fontes de stress da mesma forma. Ou seja, face a uma dada e específica fonte de stress, exemplo, ter pessoas da minha família a assistir à competição, um atleta pode olhar para isso e usar isso para fazer um engagement maior com a ativação, ou seja, ficar mais ativo, mais focado, mais próximo do flow, enquanto que outro atleta em particular pode fazer um movimento precisamente contrário, de ficar mais inibido, mais refém do ponto de vista da performance e com menos capacidade de desenvolver aquilo que é a sua performance ótima. E, reparem, este tipo de processos nem sempre é do conhecimento do atleta, nem sempre é do conhecimento do treinador, porque de facto tem a ver com um processo de autodescoberta que o atleta deve ficar curioso para fazer acerca de como é que a sua máquina funciona melhor, não é? Brincando um bocadinho com o nosso outro atleta, o Miguel Oliveira, cuja moto é montada e desmontada 300 vezes para afinar as pequenas coisinhas que existem, é a mesmíssima coisa, é como se nós fôssemos esse equipamento, os nossos atletas fossem esse equipamento de excelência, onde deve ser apurado todo e qualquer fator que facilita a performance ou que deve ser ajustado para facilitar de forma melhor. E este é um processo de autodescoberta que é importante envolver os nossos atletas e desafiá-los a fazer, que muito frequentemente recorre e socorre-se de estratégias de automonitorização, precisamente no treino, na competição e em outros momentos de possível pressão na sua vida pessoal, na perspectiva de o ajudar a identificar precisamente este tipo de padrões. Quando nós temos esta foto sobre o que é que existe, o que é importante ou não trabalhar, então podemos trabalhar a aquisição de competências, seja de regulação emocional, seja cognitivas, para dar resposta à tarefa. Este mesmo aquisição de competências deve, objetivamente, ser integrado em parceria e trabalhando em articulação com o treinador no contexto de treino, para que possa o atleta, de facto, conseguir ter um nível de expertise cada vez maior. Está bem? Trago-vos aqui alguns exemplos. Por exemplo, do ponto de vista do self-awareness, ou seja, da autoconsciência, começarmos a ajudar os atletas a identificar o que é que acontece na sua vida, o que é que acontece na situação de treino, o que é que os aborreceu, o que é que eles fizeram para correr bem, como é que eles tentaram resolver, ou seja, qual é que é o seu nível de percepção de eficácia daquilo que eles fizeram para resolver. No fundo, começar a fazer aqui como se fosse uma espécie de um puzzle sobre as competências que têm, ou seja, os fatores que interferem no seu desempenho, a sua resposta natural e como é que, de alguma forma, podem ir buscar outro tipo de ferramentas. Como é que bloqueiam e, quando bloqueiam, que tipo de consequências é que existem. E, portanto, trabalhando isto no dia-a-dia do atleta, vamos construindo este puzzle que tem a ver, de facto, com o aprofundamento do conhecimento que ele tem acerca de si próprio e da forma como, no momento apropriado, ele vai conseguir colocar-se nesse estado de flow que nós estávamos a falar. Exemplo de questões, por exemplo, para terem uma ideia sobre o que é que nós podemos pedir ao atleta para refletir sobre a sua percepção de cansaço, se ele está a conseguir ou não a aderir às estratégias que nós estamos a propor de recuperação, se é uma pessoa que recorre ou não à sua rede de suporte social para, de alguma forma, vitaminar a sua componente de resiliência através da estruturação de redes sociais robustas e de qualidade, como é que está a questão do sono em termos de qualidade e quantidade, em termos de confiança, em termos do esforço que teve que desenvolveu na sua sessão de treino, o nível de envolvimento em termos de entusiasmo, que é perfeitamente fundamental, e
se houve reflexo, se houve algumas situações de treino onde houve sensação de monotonia e o que é que ele fez para lidar com isso, porque é aqui que surgem as situações de frustração, onde ele deve desenvolver competências para lidar positivamente com a mesma. As questões da monotonia no seu estilo de vida, que é meio passo, ou diria quase o passo inteiro, para depois fazerem um engagement em tarefas como ver não sei quantas séries seguidas, estarem não sei quantas horas nas redes sociais de forma completamente descontrolada, e o que é que eles fazem, de facto, entre as sessões para potenciarem esta percepção de recuperação. Reparem que isto tem a ver com ir ajudando o atleta a perceber o tipo de tarefas que faz, se essas tarefas o aproximam ou o afastam daquilo que é o propósito de fazer uma melhor recuperação entre sessões, está bem? Só para terem uma ideia, aquilo que eu vos referi há pouco das tais rotinas, que os atletas, do ponto de vista da sua ativação, às vezes têm um bocadinho mais de dificuldade em agarrar e em entendê-las como úteis. Basicamente, reparem no tipo de consequências que nós temos provadas cientificamente que estas rotinas pré-performance trazem para os nossos atletas. Questões relacionadas com a concentração e o foco no processo, questões muito relacionadas com o controle do pensamento, ou seja, não ter pensamentos invasivos que no meio da competição podem resultar num decréscimo da sua performance ou na ativação de erros grandes, ok? Vou-vos dar um exemplo, um atleta de ginástica desportiva, por exemplo, quando tem um erro ou uma queda, às vezes tem outro imediatamente a seguir, precisamente porque não consegue descolar daquilo que aconteceu previamente, ou seja, a redução de distrações, o ter uma postura mais focada naquilo que quer para a competição, melhorar as suas sensações e emoções de autoconfiança, porque aumenta a percepção de controle sobre aquilo que está a acontecer, uma forma também de os manter ocupados em períodos de espera que às vezes acontecem nas competições e que servem como distração e depois por vezes quando vão competir já não estão no ponto de ativação ótimo, e criarmos a possibilidade de haver um fluxo de pensamentos positivos sem invasão de sensações de ansiedade que possam comprometer a sua performance. Ou seja, o que é que nós estamos a falar? Trabalhar a autoconsciência dos nossos atletas para podermos começar a introduzir uma capacidade de, em tempo real, identificarem o que é que está a acontecer ou não e que tipo de resposta é que podem dar, e, por último, introduzir este tipo de situações naquilo que é o treino do seu dia-a-dia, seja do ponto de vista da componente esportiva, seja das outras componentes da sua vida valorizáveis, e onde pode-se assistir a manifestação de fenómenos de ansiedade que vão repercutir-se naquilo que é a qualidade do sono dos nossos atletas. O que é importante também nesta área, na área da psicologia, podermos fazer aqui algum nível de trabalho com os nossos atletas? Questões como promover sessões de educação para o sono, ou seja, esta questão que está aqui a acontecer hoje na realidade, do ponto de vista das organizações desportivas, poderem haver workshops nos clubes, nas federações, nas associações, para os pais, para os treinadores, no sentido de criar a noção do peso real que esta área tem, de facto, e da forma como pode ser implementada. Tentar ajudar os atletas a perceber, a identificar, a ter noção do que é este tipo de indicadores de que alguma coisa pode não estar bem, muitas vezes através de pequenos questionários que os ajudam a identificar sinais específicos de que, de facto, o sono poderia estar melhor. O treino de cestas, que pode ser introduzido e deve ser trabalhado, principalmente quando nós estamos a falar de atletas de top performance, deve ser trabalhado para ser uma ferramenta eficiente, principalmente quando eles estão em situações de país estrangeiro, onde têm que melhorar, onde há a tal diferença horária, onde têm que melhorar e recuperar fazer uma recovery mais acelerada, e esta noção de podermos treinar os nossos atletas para, nos momentos imediatamente das competições, mais ou menos uma semana antes, aumentar um bocadinho a prevalência da hora dos sonos que dedicam para melhorar a regeneração celular e a regeneração cognitiva e emocional para aquele que vai ser o desafio da sua competição. Está bem? Algumas outras recomendações ainda, que têm a ver com estas questões, que já são certamente o vosso domínio, que têm a ver com o tempo de qualidade que se tem de sono,
a questão da introdução da quantidade, ou seja, das tais cestas para compensar quando nós não temos um sono tão bom, a introdução de esquemas e processos de treino para melhorar a higiene do nosso sono, que uma vez mais é treinável, não se pode estar à espera que vamos começar a mexer nisto e de um dia para o outro as coisas vão correr bem. É uma área de treino como outra qualquer e, portanto, temos que ter noção que vamos ter que fazer ajustes, vamos ter que treinar situações e vamos ter que muitas vezes fazer com que, ter um entendimento que, ok, isto não serviu para mim, eu vou ter que ir buscar outra situação, ou seja, é uma toolbox que é ajustável consoante o nosso atleta. As questões relacionadas com o tipo de cronotipo que os nossos atletas têm, se são mais nocívagos ou não. E aqui uma questão que é muito, muito, muito importante, sabem? E que tem a ver com a questão das modas, dos monitores da monitorização através de tecnologia da qualidade do nosso sono, que se nós tivermos, uma vez mais, o uso indiscriminado pode correr mal, como em tudo, não é? Ou seja, eu às vezes brinco um bocadinho com isto e é um bocadinho como nas receitas culinárias. Tudo que não seja quanto baste, dá a geneira a seguir. Ou seja, aquilo que acontece é que muito frequentemente, se este tipo de mecanismo, deste tipo de monitorização não é bem introduzido, não é bem treinado e não é bem usado, aquilo que nós vamos ter é assistir ao aumento da ansiedade e a um agravamento ainda maior da qualidade do sono dos nossos atletas, ok? Há algumas recomendações suplementares que eu pus aqui, brincando um bocadinho on the road para o nosso dia-a-dia. É muito importante conseguirmos ouvir os nossos atletas, é muito importante que seja feito um diagnóstico precoce para perceber se de facto há razões médicas para que haja esta perturbação de sono, ok? Muitas vezes não levamos a sério o discurso, as queixas que eles nos trazem ou não valorizamos da forma correta. Uma questão que é importantíssima, mesmo e que tem a ver com a educação do contexto desportivo para que se evite, como primeira resposta, a medicação imediata quando o atleta se queixa que tem problemas de sono. Isto é muito mais frequente do que se imagina. É muito frequente chegarem atletas que tomam Victans, que tomam Xanax, que tomam, sei lá, parece uma salada de frutas, tudo e mais alguma coisa, porque acham que ou um amigo, ou um médico de família, ou alguém se lembrou de recomendar aquilo, e na realidade a única coisa que nós estamos a conseguir fazer com isto é promover comportamentos aditivos e treinar a pessoa para começar a entrar em comportamentos de abuso de psicofármacos. Aquilo que nós temos que ter noção é que a generalidade dos problemas de sono dos nossos atletas são problemas relacionados com questões comportamentais e por essa mesma razão devem ser treinados nesse mesmo sentido para corrigir essa situação, até porque lhes estamos a devolver maior controlo, maior percepção de eficácia, a tornar mais robusta ainda a sua confiança para lidar com este tipo de adversidade. A introdução destas power nappings, conforme eu vos falei anteriormente, tem de facto demonstrado evidência científica importante na regeneração e na otimização da qualidade da ativação do atleta para a performance e, portanto, é algo que deve ser considerado e ser introduzido no dia-a-dia do atleta, se assim justificar. E, por último, muito, muito importante, principalmente quando eu faço uma deslocação, quando eu saio do meu contexto habitual, é desejável fazer-se uma espécie de brainstorming onde vamos equacionar das situações mais parvas às mais possíveis que possam de facto vir a comprometer, a desafiar, digamos assim, o padrão de sono que eu quero ter no local. E por essa mesma razão, face a essas situações que são elencadas antecipadamente, o atleta poder de alguma forma levar respostas, levar soluções e estar mais para que a adaptação a esse desafio que se pode manifestar lá, ser de facto mais eficiente e mais rápido no momento em que estamos até perante uma competição que vai ser uma competição importante. Bom, reta final, queria-vos no fundo também cutucar um bocadinho e desafiar um bocadinho e provocar um bocadinho, se assim quisermos, que é obviamente que não estamos a falar só de atletas, obviamente que tudo aquilo que foi dito aqui para os atletas pode e deve ser aplicado às equipas técnicas, às equipas médicas, porque na realidade todos nós, quando estamos em contextos de alta performance, somos atletas de alta performance. E portanto,
a melhor forma de nós sermos coerentes e consistentes na informação e na forma como queremos que os atletas alterem as suas vidas é, na realidade, nós podermos ser um próprio modelo disso mesmo e apresentarmos aos nossos atletas de forma vigorosa, energeticamente calibrada e balançada. E, portanto, tradicionalmente, tudo o que tem a ver com a área da psicologia do desporto e da performance, não há nada que vocês possam ouvir que seja aplicado a um atleta que não seja aplicado aos seus treinadores, mas o treinador, enquanto maestro, enquanto responsável pelo processo, deve sempre ter a mestria destas competências bem mais elevadas até que a do seu próprio atleta, uma vez que é ele que precisa dos recursos para conduzir este mesmo tipo de processos. Dizer-vos muito rapidamente que esta é uma área, e por isso é que vocês já tiveram uma sessão com o Dr. Gomes Pereira, com o Marco Túlio, agora comigo, depois com a Cláudia Mendrico da Nutrição, irão ter também aqui a equipa médica da Federação Portuguesa de Futebol, ter uma noção que é uma questão multidisciplinar que só pode ser resolvida mesmo se as equipas multidisciplinares trabalharem de facto em equipa. Se eu quiser encontrar a melhor solução possível para o meu atleta e esquecer-me da nutricionista ou esquecer-me do médico, não vai funcionar. O que vai funcionar é que vamos estar cada um a puxar o atleta para o seu lado e na realidade não o vamos estar a servir da melhor forma. E portanto, quando nós estamos a falar em top performance, quando nós estamos a falar em desempenhos de excelência, temos que ter noção que, de facto, a missão tem a ver com esta questão de olharmos para a saúde global do atleta como um pilar perfeitamente fundamental daquilo que é a sua performance de excelência, e a única forma que nós temos de alcançar isso tem a ver com as equipas técnicas e as equipas médicas trabalharem num elevadíssimo nível de comprometimento, mas também, e principalmente, diria eu, em articulação e em equipa, com duas coisas que eu gostaria de ressalvar aqui, que têm a ver com equipas técnicas que sejam altamente especializadas, baseadas em evidência científica e que de facto tenham concomitantemente elevados soft skills para poderem lidar com este tipo de situação que os atletas nos trazem, que normalmente são situações que eles nos comunicam com alguma fragilidade. Brincando aqui um bocadinho com isto, sem brincar, ou seja, porque de facto é um bocadinho sério, eu resolvi mudar aqui um bocadinho este modelo que vos trouxe, que é um modelo que eu gosto muito, e resolvi acrescentar ainda mais aquilo que eu chamei a brincar, uns partners in crime, que tem a ver com as equipas administrativas e de back-office que são muitas vezes completamente esquecidas do processo desportivo também, e que curiosamente, por exemplo, na mais acelerada e intensa investigação científica na área médica, o seu papel já é tão reconhecido que, por exemplo, nos congressos internacionais dos maiores avanços científicos já há painéis específicos sobre a área administrativa e de back-office, precisamente por ser entendido que o trabalho destas pessoas é perfeitamente fundamental para que depois as equipas técnicas possam ter um contexto favorável a trabalharem da melhor forma possível. E, portanto, não nos podemos esquecer de facto que estas pessoas e as famílias dos nossos atletas fazem parte, de facto, daquilo que é o processo desportivo, devem estar integradas, porque o seu contributo é perfeitamente fundamental para que possamos dar a melhor resposta aos nossos atletas. Termino, Pedro, com uma questão que não podia deixar de fazer pela altura que nós estamos a viver. Amanhã estamos outra vez todos confinados, não é? Não nos podemos esquecer que esta questão do Covid está a trazer a ativação amplificada de tudo que sejam fenómenos de ansiedade na sociedade em geral, nos atletas em particular, e portanto dizer-vos que esta é uma situação que também é um desafio de equipa para todos nós, para todos nós que estamos no desporto, para todos nós portugueses, e que na realidade tem a ver com o maior desafio de todos, que é aprendermos, eu diria que é uma oportunidade enorme que nós temos à frente, de aprendermos de uma vez por todas a trabalhar com aquilo que é a incerteza, a gestão da incerteza. Eu costumo comentar que provavelmente é a primeira vez que nós estamos a acompanhar a construção do conhecimento científico, e o conhecimento científico, tal como o processo desportivo, faz por tentativa e erro, e portanto hoje o que é verdade amanhã não é, e portanto aqui o que acontece é que esta instabilidade de conhecimento científico gera-nos mais ansiedade. Achamos que os cientistas estão malucos, mas na realidade não estão a fazer o seu caminho e a construir conhecimento, só que estarmos ao vivo e a cores a acompanhar este processo traz-nos mais ansiedade ainda.
e, portanto, de facto, temos um desafio enorme aqui que tem a ver com proteger-nos desta incerteza, desenvolvendo os nossos skills de confronto, como trabalhando naquilo que são os nossos recursos internos e externos, ou seja, criar mais capacidade de nos focarmos naquilo que nós controlamos e nas nossas redes sociais para, de facto, podermos termos cada vez mais capacidade de resposta em termos da gestão da nossa frustração, porque isto vai nos arrastar necessariamente para sairmos de situações desta natureza com níveis de resiliência muito mais elevados. Deixo-vos com esta mensagem. De facto, temos tempos difíceis à frente, mas temos enormes oportunidades. Há atletas que o estão a saber fazer e estão a saber aproveitar. É o desafio para todos nós. E termino com isto, Pedro. Muito obrigado, Ana, pela tua apresentação. Trouxeste-nos aqui aquilo que já estamos habituados da tua parte, ou seja, uma apresentação de excelência e de facto ficou bem claro e bem patente a importância da componente psicológica nesta área e de que forma, e eu deixaria, pedindo também para, neste momento, se te for possível, retirares então do ecrã a tua partilha, se for possível, obrigado. Mas eu salientaria também a mensagem de equipas multidisciplinares a trabalhar sobre este tema, o que me parece ser absolutamente decisivo para o progresso e, tal como tu dizias, os pódios, as medalhas, os resultados, os títulos, são determinados muitas vezes por pequenos pormenores e são aqueles que conseguem trabalhar esses pequenos pormenores e que acertam nos pormenores certos em cada um dos contextos, que depois acabam por ter maior probabilidade de sucesso, naturalmente, que não são apenas os pormenores que resolvem, há todo um trabalho de base que, no fundo, coloca um atleta num determinado nível, mas quantas vezes nós vemos um atleta que, de facto, tem um nível soberbo, mas porque não trabalha exatamente estes pormenores, não consegue fazer, consubstanciar na prática, naqueles que são os momentos mais decisivos, todo o seu potencial. E, portanto, eu julgo que ficou bem patente na tua apresentação, quer do ponto de vista, digamos, mais teórico, quer do ponto de vista também daquilo que são as metodologias e um aspecto mais prático, aquilo que pode ser feito a este nível. Bom, mais uma vez eu convido todos os participantes a colocarem agora questões, temos aqui cerca de 20 minutos para fazermos aqui uma sessão de esclarecimentos também para todos aqueles que assim o pretenderem, e eu vou começar aqui com uma questão que nos é colocada pelo Álvaro Jaramilho, que coloca se alguns atletas nascem mais fortes psicologicamente do que outros ou se esta competência é desenvolvida ao longo do tempo. Bem, as teorias do inatismo são teorias que desde sempre vieram da área da psicologia e desde sempre também foram transpostas para a área do desporto. Aquilo que nós sabemos de facto é que tendencialmente os atletas que têm maior capacidade de progredir e de ter excelentes desempenhos são atletas que têm melhor capacidade de fazer processos de tomada de decisão e, para além disso, têm uma característica que nós chamamos de coachability, ou seja, uma característica que tem a ver com a capacidade de receber feedback, nomeadamente do seu treinador, do seu psicólogo, do seu médico, do seu fisioterapeuta, e operá-lo em comportamento. Isto para dizer que, de facto, hoje em dia já estamos muito longe das teorias do inatismo naquilo que é o desporto, porque há tantas variáveis que podem ser melhoradas e que justificam, de facto, a excelência dos atletas, que procurar características deterministas não se adequam, de facto, àquilo que é a realidade que nós temos à nossa frente. Nós temos que olhar para os nossos atletas do ponto de vista da competência e de perceber, de facto, face às condições que ele tem, e aqui, Pedro, uma vez mais, trabalhando articuladamente com as equipas técnicas e com as equipas médicas, ou seja, tendo um bom profile do atleta que temos à nossa frente, conseguir determinar aquilo que é importante ser trabalhado para que ele consiga ir dando resposta ajustada àquelas que são as necessidades do treino e da competição onde se encontra envolvido. Muito bem. Passo a mais uma questão colocada pelo Gonçalo Marques, que nos coloca então a seguinte questão. Tendo em conta a propensão para a ocorrência do estado de flow, quais considera ser os traços de personalidade ou os outros ingredientes no atleta ou no grupo, tendo ou não esses fatores que enunciou, que podem ajudar num ambiente de elevadíssima exigência? Poderá esta exigência ajudar quando? Poderá esta exigência constrangir quando?
estava a pensar, e enquadra aqui o Gonçalo Marques, esta questão numas cenas que viu também do All or Nothing, da série do Tottenham, do Mourinho. Aquilo que a personalidade que eu vos referi, que é uma personalidade que tem características mais, digamos que as pessoas estão mais capacitadas para experimentar estados de flow, porque têm de base, são pessoas naturalmente mais curiosas, mais focadas no processo, mais focadas naquilo que lhes dá gozo e um bocadinho desprendidas daquilo que está fora. Na realidade, nós podemos dizer que este tipo de personalidade tem mais capacidade para experimentar este tipo de estados. Contudo, e por isso é que eu vos coloquei um conjunto de fatores que é importante que existam, se nós recriarmos em contexto de treino duas dimensões que são importantíssimas para que aconteçam estes estados de flow, que têm a ver com o entusiasmo, o desafio e a intensidade, aquilo que acontece é que nós estamos a treinar para que os nossos atletas, para que a frequência destes estados surja com maior prevalência. Ou seja, mesmo que eu tenha este tipo de personalidade, se o contexto onde eu treino e o meu contexto do dia-a-dia, onde eu estou 3 horas, 6 horas, não me cria experiências de desenvolvimento, onde eu possa experimentar e ativar estas mesmas características, então muito mais dificilmente eu vou entrar nestes ditos estados de flow. A exigência em si própria, Gonçalo, não é boa nem má, como tudo o resto. A questão tem a ver como é que se aplica a exigência, não é? Porque, por exemplo, a super exigência que está associada à característica de personalidade do perfeccionismo, se for utilizada indiscriminadamente, vai arrastar inevitavelmente o atleta para processos de humor deprimido e depressão, a médio e longo prazo. Se for ajustada, é aquilo que funciona como o fuel e a combustão da sua margem de progressão. E, portanto, daí a minha dificuldade, de facto, em dizer-vos, e isto também vem provavelmente de muitos anos que eu tenho no terreno e de experiência, não é? Eu costumava brincar fazia uma maldade, Pedro, com alguns treinadores, que era, brincava com eles e dizia, então, qual é que é, quando eles me diziam, aquele atleta não presta. E eu perguntava sempre, então, mas é coxo, é paralítico, falta-lhe um braço, porque muitas vezes aquilo que acontece é que quando nós conseguimos mudar algumas condições de treino, mudar às vezes a percepção que o atleta tem, que o treinador tem sobre o atleta, na realidade aquilo que nós conseguimos é que o atleta, quando começa a ter momentos de maior satisfação, maior engagement, e de repente aparece um potencial desportivo que ninguém tinha visto antes. E portanto, tudo isto é demasiado complexo para haver uma resposta única. O que é um facto é que a nossa preocupação deve ser em criar experiências de oportunidade e de crescimento aos nossos jovens e aos nossos atletas de forma regular, onde eles possam experimentar, de facto, a ativação de estados de intensidade e de entusiasmo, ok? Por exemplo, treinos demasiado analíticos, onde haja muitas paragens, não são favoráveis a que se possa fazer isto, a que se possa treinar isto. Perguntam-me assim, então não fazemos treinos analíticos? Claro que fazemos, tendo um propósito específico daquele treino em particular em que é preciso partir tudo, analisar e fazer de novo. Todos os treinos analíticos, é que não. Outra vez a questão do quanto basta, não é? Muito bem, aqui no bate-papo, a Joana Soares coloca-nos uma questão muito interessante. Se tiver que fazer 2 treinos, quantas horas terei que dormir? 2 treinos. Isto num dia, não? A questão das horas de dormir não tem a ver necessariamente a ver com o número de treinos que faz. Tem a ver com uma necessidade, uma exigência biológica do seu organismo. Eu acho que a resposta que procura tem a ver com como é que eu organizo o meu dia para poder dar resposta às necessidades de sono que eu tenho. E isto sim são coisas diferentes, está bem? E portanto, aqui tem a ver só, não com os treinos, mas também especificamente com todas as atividades que vão competir com a qualidade do sono, ok? E portanto, é preciso olhar para o dia-a-dia do atleta e perceber de facto como é que podemos comprometer menos o número de horas que a pessoa precisa e como é que podemos aumentar a qualidade do mesmo. Próxima questão, colocada pela Dora Craveiro, e é uma questão muito pertinente e atual. Como poderemos ajudar os nossos atletas a evitar os jogos online, por exemplo, após a hora de jantar?
eu não sei se é uma mãe, se é, se é uma treinadora que está a falar. Se for uma mãe, é conquistar uma guerra em casa e determinar regras, ponto, não é? Porque nós não estamos a falar do compromisso do atleta, estamos a falar do compromisso da pessoa, da qualidade de vida da pessoa, ok? Se for uma treinadora que está a fazer a pergunta, tem duas hipóteses: fazer workshops de educação para as famílias e pais, dando-lhes a importância da sua intervenção neste tipo de contexto, e fazer workshops também para os atletas, como nós estamos a fazer aqui agora, do ponto de vista da pertinência destas alterações comportamentais. Porque às vezes santos de casa não fazem milagres, por muito que os pais falem, na realidade, quando a informação vem de fora tem outro valor. Eu lembro-me, só partilhando por graça convosco, há uns tempos atrás fui fazer uma palestra a um clube e de repente recebo uma SMS de uma mãe a dizer: muito grata, o meu filho ouviu por si aquilo que eu lhe ando a dizer há 6 meses, mudou no dia a seguir. É um bocadinho isto, não é? E portanto, se nós conseguirmos fazer-lhes chegar a informação por diferentes fontes, facilmente, ou seja, estamos no caminho certo, não é? Não é um processo fácil, porque não nos podemos esquecer que estes jogos são, para muitos miúdos, a forma que eles encontraram neste momento de estabelecer relações sociais. O que quer dizer que também podemos estar perante uma geração, e estamos certamente perante uma geração que tem déficits de relação one-to-one, frente a frente, não é? E portanto também é uma coisa que deve ser trabalhada. Mas de facto o melhor mecanismo é sempre a prevenção. A Dora Craveiro acabou por responder dizendo que é treinadora e mãe, portanto, basicamente aplica-se nos dois contextos. As duas. Muito bem. Vou passar agora à questão do nosso caríssimo colega Joaquim Gonçalves. Muitas vezes no dia anterior à competição, sobretudo em competições de maior exigência e importância, o atleta tem dificuldade em adormecer pela atração de vários pensamentos sobre a competição. Esta situação acaba por diminuir o tempo habitual de sono e descanso. Pergunto que técnicas podemos utilizar com o atleta para o ajudar a controlar a exercitação natural provocada pelas características da competição, e se esse menor descanso nas horas anteriores à competição terá alguma influência negativa na preparação mental do atleta. Terá certamente, ou seja, se nós temos atletas que dormem menos, seja por excitação, seja por ansiedade antes de uma competição, invariavelmente vão com menos recursos para a competição, não só cognitivos, mas cognitivos, emocionais, físicos, todos, não é? Não quer dizer que se perceba um olho nu na sua performance, mas se calhar se for num Jogos Olímpicos já se percebe, se o outro tiver mais capacidade do que nós, ou seja, é o tal 1%, Pedro, que nós falávamos. Agora, não há novamente uma receita pro forma que eu possa indicar ao Joaquim, porque aquilo que faz com que o atleta, eu posso ter 4 atletas que têm este tipo de padrão, e aquilo que alimenta este comportamento de sobreativação ou sobreansiedade ser completamente diferente. E, portanto, é importante primeiro perceber o que é que alimenta este tipo de padrão. Depois, se estiver instalada uma boa disciplina de higiene do sono, se estiverem instaladas rotinas pré-sono, também, que é uma coisa, por exemplo, que eu trabalho com atletas, obviamente que essas pré-rotinas vão ser eficientes na competição. Da mesma forma que se eu tiver rotinas pré-treino, para um determinado tipo de... Quando vou para a competição e faço uma pré-rotina, eu vou estar muito mais focado e vou ter muito mais eficiência. E, portanto, se eu tiver rotinas pré-sono para fazer este unwind, obviamente que depois na competição eu vou conseguir gerir isto muito melhor. O problema é quando na competição queremos que aconteçam coisas que não foram treinadas, sejam elas quais forem, não é? E que não foram integradas no processo de treino do dia-a-dia do atleta. Indo agora para mais uma questão muito, muito interessante colocada pelo António Pedro Craveiro. Boa tarde. Num contexto de formação desportiva, os atletas devem começar a criar skills do sono, higiene do sono, e qual seria a idade optimal, se existir, para se abordar a questão do sono de forma programada e específica? Eu diria que quando nós começamos a ter os atletas numa... Eu diria que em termos... Depende aqui um bocadinho como nós quisermos fazer a intervenção. Eu posso começar a trabalhar isto na formação, com miúdos, aí claramente muito mais direcionado para os pais e dando ferramentas aos pais. Porque provavelmente os treinadores que estão a comunicar aqui, que são pais, sabem isto certamente, mas o sono e a hora de ir para a cama em casa
é uma das lutas mais fundamentais que as famílias têm que gerir no dia a dia e muito complicadas às vezes. E, portanto, isto para dizer que, se calhar, com miúdos mais pequenos, eu começar a capacitar os pais com ferramentas e dar-lhes informação sobre isto e a pré-rotina ser ativada através dos pais, serem eles os nossos co-coaches em casa, digamos assim. A partir do momento em que os miúdos começam a ter uma expressão mais competitiva e, portanto, eles próprios começam a ter mais interesse em competir melhor, é a altura específica para podermos começar a trabalhar isto. E sim, de facto, devem começar a criar competências e rotinas pré-sono, potenciando esta higiene de sono o mais cedo possível, porque, como nós temos estado a ver nas últimas 3 apresentações, faz parte do processo de treino desportivo do atleta. Ana, aqui permite-me só aqui colocar uma questão que tem que ver com esta multidisciplinaridade. Muitas das vezes esquecemos de que uma das partes mais importantes nesta questão da multidisciplinaridade são exatamente as famílias. E esta ligação entre os especialistas, os treinadores, os especialistas e as famílias acabam por, quando se consegue esta ligação muito próxima, conseguimos muitas das vezes conseguimos que haja uma extensão daquilo que são as questões mais técnicas, as abordagens mais ligadas à performance diretamente, mas com as questões da recuperação que estão fora, não do âmbito da atuação dos treinadores e dos especialistas, mas estão fora do controle e da monitorização dos mesmos. E, portanto, é muito interessante esta questão de como as famílias devem estar integradas também, não no processo de treino diretamente, mas na sua relação com os intervenientes, nomeadamente com os treinadores, e depois numa segunda fase com todos os especialistas. O que é que achas? Por isso, Pedro, é que eu os coloquei naquele modelo. Eu gosto mesmo muito daquele modelo que eu vos apresentei, mas acho que peca de facto por não ter integrado este braço do processo desportivo, que é perfeitamente fundamental, e uma consciência, e nós aqui no Comitê Olímpico levamos isto muito a sério, porque já tivemos uma série de ações nesta área, que eles fazem parte do processo desportivo e, portanto, nós ou definimos um papel e os trazemos para nós, ou eles vão é muito importante, de facto, que nós consigamos trazê-los. Muito bem, temos aqui mais uma questão que nos é colocada pela Carolina Mendes no bate-papo sobre a ansiedade pré-competitiva, como usar a ansiedade como um ponto positivo. Ora bem, então, eu normalmente costumo dizer, a brincar, que um ansioso é alguém altamente competente em, e perdoem-me dizer o a brincar, não é uma falta de respeito, é mesmo, nós temos que aprender a ver as coisas de outra forma. Aliás, eu posso partilhar convosco que da transversalidade de pessoas com quem eu trabalho, seja de que área for, maioritariamente são super ansiosos, ok? Mas por isso mesmo têm sucesso. Porquê? Porque alguém que tem características de ansiedade, tendencialmente, está mais focado em ver os obstáculos que têm à sua volta do que a sua capacidade de progressão. Por contraposição, alguém que não tem um traço tão marcado, às vezes descura e não leva tão a sério estes possíveis obstáculos. E, portanto, esta capacidade que alguém com ansiedade tem de identificar um conjunto de obstáculos, muitas vezes é fundamental para fazermos o trabalho de casa necessário antes de uma competição e irmos mais preparados para essa mesma competição. Portanto, um dos passos fundamentais é as pessoas começarem a perceber que, em boa verdade, a ansiedade e a ativação é a mesma energia, é a mesma. Eu não consigo ter uma sem ter a outra. A diferença está em como é que emocionalmente e do ponto de vista cognitivo, numa eu vou para um lado de desafio e noutra eu vou para um lado de receio, não é? Portanto, se eu pegar reparem, quando eu vou elencar tudo aquilo que pode correr mal, de repente um problema deste tamanho está deste tamanho. Se eu adquirir estratégias comportamentais de face aos problemas que aparecem, que soluções é que eu vou operar, então eu vou aumentar a minha sensibilidade de controle sobre a situação e vou reforçar a minha confiança. Logo a expressão da ansiedade vai tendencialmente diminuir. E, portanto, a ansiedade é só uma das características que nos assiste
e, tal como todas as outras, é muito importante que se possa aprender a doseá-la para não ficar refém dela. É só isto. É um bocadinho como o perfeccionismo ou a teimosia, não é? Ou seja, quando é que é uma coisa, quando é que é outra, quando é que eu tenho que parar. Ou seja, há um conjunto de características da nossa personalidade que, de facto, a questão é se estamos refém delas ou se elas funcionam sob o nosso controle voluntário. Mais uma questão da Eduarda Coelho, que pergunta se as técnicas de meditação podem ajudar a ter um melhor sono. Mais ou menos. Ou seja, eu não sei a que é que a Eduarda se refere como técnicas de meditação, ok? Há hoje em dia no contexto esportivo um conjunto de packs de produtos associados à meditação que de alguma forma podem ajudar ou podem não ajudar, está bem? Uma vez mais, não há uma estratégia específica. Tipo, agora vamos todos fazer meditação e isto está resolvido. Não tem a ver com isso, ok? Há estruturas de personalidade que toleram bem a meditação, há estruturas de personalidade que ficam mais ansiosas com a meditação. E, portanto, qualquer estratégia que seja aplicada sem percebermos quem é que nós temos à frente, corremos o risco de acertarmos em metade dos miúdos e errarmos em metade deles. Portanto, nós temos que perceber o padrão comportamental do sono, da ausência de sono, porque é que ele tem este nível, o nível de perturbação A, B, C ou D, e em função disso, escolher face àquela pessoa que estamos à nossa frente, qual é que vai ser a melhor estratégia. Por esta razão, Eduarda, é que quando eu falei do capítulo, das equipas, vos referi que é muito importante que isto seja um trabalho multidisciplinar, é muito importante perceber se há aqui uma questão médica por trás e é muito importante que os especialistas sejam devidamente credenciados para conseguir fazer um diagnóstico diferencial correto para definir aquilo que é importante para cada pessoa. Muito rapidamente, há pessoas que desenvolvem ataques de pânico com técnicas de meditação e ninguém fala sobre isto, mas acontece. Bom, e temos aqui mais uma questão interessante, colocada pela Maria Margarida Pinheiro. De que forma se pode trabalhar estas rotinas pré-sono em atletas que treinam e competem a horas diferentes? E como vemos, por exemplo, no caso do futebol, por vezes fazem viagens de longo curso pelo meio. É nas modalidades que têm quadros competitivos mais complexos, maior número de deslocações para o estrangeiro, por exemplo, ou seja, neste tipo de quadros é onde o treino de power nap se torna ainda muito mais importante, ok? Ou seja, o esforço e o esforço da equipa técnica, da equipa médica, da família, porque reparem que eu às vezes costumo dizer a brincar, não é fácil ter um atleta em casa, ok? Ser casado com um atleta, ter um filho atleta, não é fácil, mudar a rotina toda da família, ok? E, portanto, tem que haver um esforço, e novamente um esforço global, de se criar uma sinergia para que o tempo de sono possa ser protegido, sendo que, obviamente, muitas vezes isso não é tão fácil de acontecer. Quando não é fácil de acontecer, então é importante que hajam outras estratégias que potenciem a recuperação e aumentem a extensão do sono, nomeadamente o treino de cestas. E, portanto, neste tipo de situações que a Margarida traz aqui, é onde de facto é muito importante que isto seja ativado. Mais uma questão muito interessante, colocada aqui pela Joana Rodrigues. Num contexto de gestão de descanso / sono de uma equipa para competição e para manter um planeamento comum a todos, qual é a melhor forma de gerir o descanso da equipa, sendo que alguns atletas necessitam de mais tempo de descanso e outros funcionam melhor com menos tempo? Vamos cá ver. A questão para mim é um bocadinho dúbia, não é? Porque imaginem, há atletas que funcionam bem com menos tempo de repouso. Não sei se é verdade, está bem? É a percepção que eles têm. Nós só sabemos se eles funcionam no topo das suas capacidades depois de implementar um programa de recovery e de sono eficiente. Aí é que nós conseguimos perceber, ou seja, não é por um atleta ter um bom desempenho que eu vou assumir que ele está a ter o desempenho ótimo, ok? E, portanto,
aquilo que é importante de facto é, e em desportos de equipa tem esta complexidade, que é como é que as rotinas, principalmente quando eles têm que ficar em quartos partilhados, como é que as rotinas de uns não interferem nas rotinas de outros. E aqui sim é muito importante ter um trabalho específico, porque a modalidade é coletiva, mas o funcionamento é individual. E, portanto, é importante tentar ajudar os atletas a encontrar micro-rotinas, que se calhar não são aquelas que fazem no dia-a-dia, mas que nestes contextos de estágio podem ter que ser ajustadas para não interferir naquilo que é o espaço do outro. De seguida, a Sara Rocha coloca-nos uma questão que tem sido muito abordada, sobretudo nas duas sessões anteriores, quer do Dr. Gomes Pereira, quer do Dr. Marco Túlio de Melo, quando há uma competição noutro país, com um horário completamente diferente, qual o período recomendável para a adaptação às horas de sono nesse país? E isto também tem que ver com o jet lag e tem sido bastante desenvolvido. Não é exatamente o conteúdo da sessão de hoje, mas... Vê se respondes tu. Não, eu também não sou especialista em sono de forma alguma, mas de qualquer das maneiras tem sido, e a indicação claramente é de cerca de 1 hora por cada hora, um dia, aliás, de recuperação por cada hora de diferença horária, sendo que as viagens para leste são sempre mais complexas ao nível da sua recuperação do que as viagens para o oeste. E, portanto, convido-a também, e contaremos mais tarde, no final destas nossas sessões, poder também publicar essas mesmas sessões tanto do Dr. Gomes Pereira como do Dr. Marco Túlio de Melo, que explicam isso de uma forma absolutamente exaustiva e nessa altura terá então essa resposta bem mais desenvolvida do que por nós. Eu vou terminar com duas questões que nos são colocadas e que reportam novamente à questão da meditação e que são colocadas pelo Gonçalo Marques e pelo Diego Sacco. Diego Sacco pergunta como avaliar os atletas que podem utilizar a meditação e os que não. Por outro lado, o Gonçalo Marques pergunta quanto a ouvir meditações guiadas, especialmente de foco e relaxamento muscular, ou música calma com ondas teta ou delta de fundo, isto na cama antes de adormecer. Há estudos? O que acha? Há estudos nesse sentido. A questão tem novamente, ou seja, sempre que nós conseguimos induzir estados de relaxamento mais profundo, o que é que acontece? Nós estamos a fazer uma regeneração celular mais acelerada, estamos a fazer uma regeneração, aumentar a eficácia do repouso, ok? Para terem alguma noção, há estudos muito engraçados que foram feitos com os investidores da Bolsa em Nova Iorque, com a introdução das Power Naps, de 20 minutos, onde se percebeu que após estas Power Naps eles tinham indicadores de regeneração na casa de uma equiparação como se tivessem feito 3 a 4 horas de sono, ok? Novamente, não é de um dia para o outro, é treino. Em relação às questões da meditação, novamente, não há uma ou a pessoa de facto é avaliada por um especialista ou a estratégia convém sempre que seja o bom senso e não introduzirmos nada, desculpe a expressão, às 3 pancadas, ou seja, nós devemos tentar controlar o nível de aprofundamento da meditação de forma a que seja gradual, para que possamos avaliar se as pessoas estão a experimentá-lo de forma confortável ou não. Vou-vos trazer aqui 2 ou 3 exemplos convosco. Em meditações guiadas, eu já tive pessoas que me trouxeram relatos de experiências extrasensoriais do corpo. Ou seja, de repente sentiram-se a sair do corpo e a ver o corpo de cima para baixo. Daqui a entrarmos num filme do paranormal, como podem imaginar, é um tirinho. E, portanto, das pessoas ficarem extra preocupadas com situações complexas, é um tirinho. Pessoas que durante as questões da meditação tiveram alteração do padrão visual e, por exemplo, só conseguiam imaginar metade da realidade. Ou seja, há todo um conjunto de fenómenos que pode acontecer durante uma experiência de meditação que é altamente perturbador. Exemplo, dando-vos aqui um exemplo básico. Através do exercício de meditação mais profundo, as pessoas podem aceder a experiências traumáticas precoces, sem querer. E, portanto, se este tipo de trabalho de meditação não estiver a ser assessorado por um especialista acreditado para o efeito, a questão é que vamos ter uma perturbação muito maior da pessoa do que o benefício da introdução da técnica. E, portanto,
como em tudo, e como em todas as técnicas relacionadas com a área da alteração cognitiva, emocional e comportamental, ou seja, das técnicas da área da psicologia, elas não fazem só bem, mesmo. É preciso ter nota disto. Se elas, quando são aplicadas de forma ajustada, dão-nos o resultado que nós queremos, quando são aplicadas assim por uma sensibilidadezinha, pode correr muito mal. Muito bem, Ana. Resta-nos agora agradecer, em primeiro lugar, a ti por mais uma sessão de excelência, mais uma sessão de top performance, como fazendo aqui jus ao nome também do nosso programa, e agradecer a todos aqueles que nos seguiram durante cerca de hora e meia neste webinar, relembrando que no dia 27 de novembro, dentro de uma semana, vamos ter aqui a doutora Cláudia Mindrico para falar sobre nutrição e recuperação no treino desportivo. É a quarta sessão deste ciclo de 6 dedicadas à recuperação e sono no processo de treino desportivo. De seguida teremos no dia 4 de dezembro os processos de recuperação e monitorização do sono em estágio e preparação para a competição pela Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol. Vamos ter aqui vários técnicos da Federação de Futebol para nos dar também um pouco aquilo que é a sua forma, a sua metodologia de trabalho conjunta, multidisciplinar nesta área. E por fim, vamos ter no dia 11 de dezembro, digamos que uma sessão final que no fundo vai fazer um sumário de todas as sessões anteriores e vamos ter tempo para também responder a muitas questões também que possam querer colocar as pessoas que têm acompanhado todas estas sessões, e que vai ter o tema recuperação e sono no treino desportivo, uma perspectiva integrada. Vamos ter a participação do Dr. Gomes Pereira, da Ana Bispo Ramires, da Cláudia Mindrico e eu próprio como moderador, e teremos então essa sessão final no dia 11 de dezembro. É com muito agrado que temos tido e temos visto muita participação, de facto, por bem mais de uma centena de participantes em cada uma destas sessões, e devo dizer que é com especial agrado, também digo, e reforço o facto de muitos dos intervenientes do processo ou do programa de preparação olímpica, nomeadamente atletas, treinadores, médicos, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros, muitos deles estarem aqui presentes nas nossas sessões, e julgo que temos construído de uma forma integrada muito conhecimento. Aliás, temos conseguido conjugar aqui, lá está, tal qual como nós defendemos, visões distintas, mas do mesmo tema, contribuindo para um aprofundamento precisamente desses mesmos temas. Ana, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua excelente apresentação e muito obrigado a todos. Até para a semana. Ficamos aqui então com a sessão da Cláudia Mindrico. Até lá então. Deus.